Meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, estamos aqui voltando para terminarmos a nossa lição juvenis. Quem está falando aqui é Prof. Everton, professor de Escola Bíblica Dominical. Então vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, sua família e que você possa aprender, assim como eu estou aprendendo, estudando essa lição. Meus irmãos, estamos aqui voltando para finalizar a lição de juvenis, onde fala sobre a divisão do reino de Israel e Judá. Nós já estamos no primeiro capítulo, no outro vídeo anterior, a divisão do reino. No segundo, iremos finalizar aqui o reino do norte e iremos finalizar o capítulo 3, que é o reino do sul. O interessante é que lá em João, capítulo 13, versículo 34, 35, diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que todos sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Interessante, veja que interessante que a lição diz assim: a nossa união é é a marca de Cristo em nós, pois foi ele que nos uniu. Portanto, o que nos une sempre será muito maior do que aquilo que nos separa. Cristo é ou não deveria ser suficiente para nos unirmos todos cristãos. Então nós vemos aqui que Cristo é a razão da nossa união, né? E aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, nós, para finalizar aqui o capítulo 2 da lição, nós vemos que após a divisão, nós estudamos aqui no capítulo anterior aqui, que Israel teve 19 reis após a divisão, né? Israel como reino do norte e o reino do sul como Judá. Nós vemos que o reino de Israel sobre Jeroboão como rei, ali que deu início após a divisão, teve 19 reis, 9 dinastias, e esse reino durou de 209 anos. E nós vemos aqui que Israel ele sempre teve, infelizmente, instabilidade política. Nunca teve uma estabilidade, mas sempre esteve instável politicamente. Durante 209 anos, o reino de Israel, teve 19 reis e 9 dinastias. O que é dinastia? É quando uma família está dinastia é quando uma única família está ali no governo, está ali à frente do império. Quando outra família toma o lugar, então já é outra dinastia. Então nós vemos que no reino de Israel teve 9 dinastias. E nós vemos que todos esses reis, esses 19 reis que aqui o reino de Israel teve, todos, infelizmente, é isso mesmo que você está escutando, todos os reis foram idólatras, todos, sem exceção de nenhum. Nós vemos que no Reino do Norte, por várias famílias assumiram ali o trono. Por que várias famílias? Porque teve golpe de estados, teve assassinato, traições. O poder traz tudo isso. Quando o poder não está firmado pela graça de Deus, nós vemos aqui que acontecem essas coisas. Quando Deus não está na frente da nossa vida, aí começa a tudo desandar. Então todos os reis foram idólatras, teve golpe de estado, assassinato, traições, ou seja, e o ápice de tudo isso, né, podemos dizer, o pior de tudo isso foi quando Israel ele se aliou à Síria para destruir Judá. Aí Judá, para se defender, já que a Síria também era uma grande potência militar na época, ela fez uma aliança com a Síria. Lembra que aqui é dois países diferentes, Síria e Assíria. Israel se aliou à Síria para destruir Judá. E Judá, para se defender, se aliou à Síria para se defender. Então, veja, cristãos, hebreus que eram tementes a Deus, que deviam ser tementes a Deus, se aliando com nações pagãs, com nações que não honravam a Deus, que nem acreditavam em Deus. Ou seja, devido a tudo isso, já que a Síria tinha um poderio militar e tinha um império maior, tinha uma cidade, nós temos que tinha
as cidades eram mais desenvolvidas. A mais famosa podemos dizer ali Nínive. Então nós vemos que até que em 722 a.C., Israel foi destruído pela Assíria. A Assíria veio em 722 e devastou Israel do mapa. Muitos foram mortos, muitos foram levados cativos para outras regiões. A Assíria trouxe povos de outras nações para habitar ali no reino de Samaria. Como é triste o fim daqueles que não buscam a Deus, aqueles que se achegam diante de Deus. Então vocês entenderam. Então, em 722 a.C., a Israel foi destruído pela Assíria, foi devastado do mapa. Ficou um negócio horrível, podemos assim dizer. No capítulo 3 aqui nós iremos estudar sobre o reino do sul. O reino do sul, lembrando que o reino do sul estava sob o governo de Roboão. Roboão, que era filho de Salomão. O nome Roboão significa libertador. Ele governou 17 anos, de 931 a 913 a.C., não chegou a completar 18 anos. Só lembrando, por que nós, antes de Cristo, nós contamos de forma decrescente. 931 vai decrescendo até 913. Porque no mapa cristão, no calendário cristão, perdão, vai de forma decrescente até o nascimento de Cristo. Cristo nasceu, aí começa a contar de forma crescente, 1, 2, 3, e já estamos no ano de 2022, após o nascimento de Cristo. Então, 931 a 913 a.C., ele está ali à frente do governo por 17 anos. E qual eram as vantagens? Nós estudamos na lição passada, no capítulo 1, no 2, as vantagens que Israel teve sobre Judá na divisão do reino. E qual eram as vantagens do reino de Judá? O reino de Judá, ele tinha Jerusalém como capital. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, a cidade de Davi. Nós vemos aqui. E a cidade de Davi, eles ficaram com um templo, né, que foi construído por Salomão e arquitetado por Davi. Eles ficaram com a tribo de Levi, com a tribo dos levitas e dos sacerdotes, já que eles não tinham, na divisão das tribos ali, eles não tiveram herança. Nós vemos que a herança deles a função deles era servir ali no templo, era honrar a Deus nos cultos religiosos. Eles sempre estavam ali à frente dos cultos religiosos. Enquanto Jeroboão, quando colocou o bezerro de ouro em Dan e outro em Betel, a Bíblia diz que eles colocaram como sacerdotes pessoas que não eram da descendência de Arão. E a Bíblia diz, deixa bem claro, eles pegaram pessoas baixas do povo. O que significa isso, pessoas baixas do povo? Não tem nada a ver com classe social, que as pessoas eram pobres. Tem a ver com pessoas que não tinham caráter, que não tinham um bom relacionamento com Deus. Então por isso que a Bíblia diz, e Jeroboão colocou pessoas estranhas, pessoas do reino, mas pessoas, aí a Bíblia diz assim, pessoas baixas. Essas pessoas mais baixas, eram pessoas que não tinham caráter, pessoas que não tinham um bom relacionamento com Deus. Então nós vemos aqui que os judeus, no reino de Judá, eles tinham levitas, tinham sacerdotes, tinham o templo, e eles puderam, nos cultos religiosos ali a Deus, seguir com o segmento que Deus deu a Moisés, que tinha que ser da descendência de Arão, os levitas e os sacerdotes. Por isso, Deus abençoou Judá, porque nós vamos ver aqui, o reino de Judá teve uma única dinastia. Enquanto o reino de Israel teve 9 dinastias, o reino de Judá teve uma única dinastia. Houve só um tempo ali que uma pessoa que não era da descendência de Davi reinou, que foi Atalia. Atalia, ela era filha de Acabe com Jezabel. E a Bíblia diz que Atalia, ela herdou
a perversidade de Jezabel, sua mãe. Então o que é que Atalia fez? Quando seu filho morreu, que era o rei, acho que Jeorão, se eu não me engano, não me falha a memória, não tenho certeza, ela mandou matar todas as pessoas que tinham alguma excedência ao trono das suas famílias. Veja a perversidade dessa mulher. Ela mandou matar inclusive crianças que poderiam ser reis, que estavam ali na descendência dela, da família dela. Até que Joiada era um sumo sacerdote da época, temente a Deus. Ele pegou Joás, que era filho do rei, que morreu, neto de Atalia. Ele escondeu Joás junto com a sua mãe, com a sua esposa Jeozeba, que era uma mulher temente a Deus. Então nós vemos aqui que ele escondeu Joás, que era da descendência de Davi. Então nós vemos que Joiada depois criou ali um tumulto ali e conseguiram destronar Atalia, até que tiraram a vida dela porque era mulher idólatra e estava trazendo perversidade para Israel, e colocou Joás no trono. Ainda adolescente, ele começou ali, criança com 10, 12 anos, não tenho certeza, ele já se tornou ali rei de Judá. Então o trono, a família, a descendência do reino de Judá volta à descendência de Davi, já que Joás era da descendência aí, então, de Davi. Então por isso que teve uma única dinastia. Ou seja, Roboão ele também trouxe idolatria a Judá, certo? E no decorrer da história nós vemos aqui que infelizmente, né, também Judá teve muita idolatria, né, teve falsos profetas que falavam aquilo que o povo queria escutar, mas nós vemos aqui que mesmo assim, Judá, dos reis que Judá teve no total da sua história, o reino de Judá teve 20 reis, alguns bons e outros ruins, mas 20 reis, Judá teve 20 reis, uma única dinastia, e o seu reino durou mais ou menos ali 344 anos, que foi de 930 a 586. Em 586 foi quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, leva muitos cativos para ali para a Babilônia, e nós vemos que ele só deixa em Jerusalém os pobres e miseráveis, aquelas pessoas feridas que ficaram feridas da guerra. Então nós vemos aqui, veja a diferença. Enquanto um reino teve 209 anos de história, que foi o reino de Israel, Judá foi um pouco mais, 344. E Judá teve bons reis, enquanto Israel, após a divisão, não teve nenhum rei considerado bom. Teve alguns reis que fez até a nação prosperar em Israel, mas não levou o povo a adorar a Deus, ou seja, afastou mais o povo de Deus. Então foram todos considerados reis ruins. E tiveram 9 dinastias, enquanto o reino de Judá teve 20 reis e uma única dinastia da descendência de Davi, até que nos tempos vindouros viria Cristo, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido, fiquem na paz e que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor.